Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Luiz Nascimento dos Santos, professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e componho a equipe de professores dessa especialização em Gestão do Desenvolvimento Territorial com ênfase em Política Habitacional. Aqui nesse espaço, acompanharei vocês na disciplina Marcos Regulatórios da Política Urbana e Habitacional. Sejam bem-vindos a esse percurso formativo. Mais do que uma disciplina, esse é um convite para juntos iniciarmos um passeio dialético por entre os marcos regulatórios da política urbana e habitacional construídas pelo Brasil nos últimos anos. Como todo passeio, ele prescinde de alguma dose de aventura, capacidade de abstração e vontade de discutir e dialogar. Que ao final dessa estrada possamos juntos encontrar caminhos de efetivação de direitos em torno do morar e habitar cidades cada vez mais inclusivas. Pensar esses marcos regulatórios da política urbana e habitacional no Brasil, mais do que realizar um exercício de diálogo com as normas jurídicas vigentes, é, sobretudo, um convite a refletirmos o modo como, historicamente, a sociedade brasileira construiu maneiras de se relacionar com a propriedade privada. Nesse processo histórico, a sociedade brasileira criou seus valores, propósitos, riquezas, mercados, mercadorias, distinções e, sobretudo, desigualdades. É necessário debruçar-se sobre essas camadas do passado para alcançarmos uma compreensão mais aprofundada desses marcos regulatórios que habitam o nosso presente. Analisar esses marcos regulatórios é, antes de tudo, desvendar as conflitualidades e os consensos que foram forjados em torno da construção das cidades e de suas urbanidades. Conflitos e consensos que se deram e continuam se dando por entre os múltiplos atores que compõem o amplo complexo mosaico dos tantos grupos de interesse da população em geral que habita os espaços urbanos e rurais desse nosso país. Decorre dessas interações entre atores as constelações de direitos gerados em torno do morar e o habitar cidades inclusivas, sustentáveis, acessíveis e humanas, sejam elas cidades grandes, médias ou pequenas. Tais marcos regulatórios, em que pese expressarem os anseios das esferas nacionais, estaduais, regionais e locais, são também frutos de uma agenda que transcende o âmbito nacional e esbarra no campo da agenda internacional. Assim, para além da legislação brasileira que compõe os marcos regulatórios da política urbana e habitacional no Brasil, é necessário tomarmos conhecimento da série de debates intergovernamentais que foram materializados em normativas internacionais em torno desse campo. Num mundo cada vez mais globalizado e interdependente, o internacional é cada vez mais capaz de indicar e ditar para o nacional os caminhos normativos para os enfrentamentos de questões que, na realidade, são de natureza global. Adicionado a isso, para a compreensão mais profunda desses marcos regulatórios da política urbana e habitacional, não podemos nos esquecer da condição de políticas públicas que essas normativas desempenham no que se refere à construção de propósitos nacionais, devidamente expressos na nossa lei maior, qual seja a Constituição Federal. Para realizarmos esse passeio, é necessário que nos cerquemos de andaimes teórico-metodológicos capazes de nos amparar e guiar por esses itinerários marcados por complexidades, contradições e polissemias. São esses andaimes: abordagem bottom-up, que se expressa em torno de nossa tentativa de compor uma coxa de retalhos, abordagem multiescalar, que se expressa na nossa busca por analisar a temática através da escala nacional e internacional. Sociologia dos atores, que se expressa na tentativa de analisar os atores e contextos que forjam o rol de interesses em torno das principais agendas. Interdisciplinariedade, que se expressa na busca de se compor uma análise que transcenda o direito e nos coloque em diálogo com múltiplos campos das ciências sociais. Na primeira unidade, trataremos da evolução das noções em torno da função social da propriedade e da terra no Brasil, algo que resultou na Constituição de 1988 e seus entendimentos acerca da função social da propriedade. Na unidade 2, nos ocuparemos das narrativas que se constroem em torno das cidades,
seus marcos regulatórios no que se refere ao ordenamento territorial e à legislação urbanística, tais como o Estatuto da Cidade. Ainda na unidade 2, trataremos também do direito de morar no solo urbano, algo que dialoga com a dimensão de política pública e marcos regulatórios da política habitacional. As duas unidades são entrecortadas por referências literárias e musicais, portanto devem ser estudadas em ritmo de videotape, com pausas, reflexões, leituras e trechos de obras e, sobretudo, escutas de canções brasileiras, tal qual uma trilha sonora. Um dos principais objetivos dessa disciplina é justamente estimulá-los a pensar os marcos regulatórios a partir do conjunto de interações que forjam a identidade de um país, onde a literatura e o cancioneiro são lugares privilegiados. Bom passeio, estamos juntos nessa aventura.